Ele prometeu regressar. Naquele tempo meu povo conhecerá meu nome. Porque eu mesmo que falo, estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito. Os que olharam a ele não serão envergonhados. Logo veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo homem. Então, quando Deus criou espíritos, criou anjos, os criou semelhantes a Ele. O que acontece é que, ao nos vestir de carne, teve mudanças, deterioração no conhecimento. Portanto, por isso é que Paulo diz que nós estamos completos nele, espiritualmente. Então, o verso 11 te dá uma informação que por isso é que tu não te vês completo se não entendes bem o verso 11. 2:11 diz: nele também fostes circuncidados com circuncisão não feita por mãos, ao lançar fora de vós o corpo pecaminoso carnal, na circuncisão de Cristo. Veja que a Bíblia diz, o Evangelho diz, que Cristo padeceu uma só vez e tirou o pecado de onde? Do meio. Tirou do meio? Sim ou não? Diz que padeceu uma vez e os tirou do meio. O profeta disse que quando Jesus Cristo viesse à cruz, ele tiraria o pecado da terra em um só dia. Isso quer dizer que o pecado foi tirado, mas o corpo pecaminoso carnal ficou posto em ti. O pecado foi quitado. Você não pode ser encontrado em pecado porque o pecado foi tirado. Para te encontrar em pecado, teria que trazer a lei, por leis, para dar vidas ao pecado. Mas como o fim da lei é Cristo e o pecado foi tirado, pois tu estás completo, mas ao deixar o corpo pecaminoso carnal, Deus lançou fora de sua presença, para jamais te ver em pecado. Deus não pode ver nenhum dos seus filhos em pecado, porque exatamente para isso foi que ele veio, para tirar o pecado. Quer dizer que você não pode ser encontrado em pecado. Somente o mistério da iniquidade tem conseguido enganar todos os cristãos, pastores, líderes do mundo, fazendo-lhes pensar que o pecado todavia está de pé. E por isso é que eles pregam arrependimento de pecado. Por isso também eles pensam que um crente pode se perder. Porque como eles pensam que pode ser encontrado em pecado, pois então estão omitindo e tirando o valor do sangue derramado na cruz, que foi para tirar o pecado do meio. Mas o que acontece? Como o corpo pecaminoso carnal ainda é parte nossa, pois Deus que o lançou fora, o problema é que tu e eu necessitamos aprender a lançá-lo fora. Agora, como lançá-lo fora? Se tu vives por lei, jamais vai lançá-lo fora, porque sempre o verás. Mas se tu vives em graça, tu lanças fora com a mente. Hello. São anos que eu tenho passado entendendo essas duas naturezas, partindo, a palavra partindo, alma e espírito, carne e espírito. Isso é um processo que leva anos para levá-lo a cabo, para que tu possas entrar em repouso. Está vendo que esta sociedade está cheia de demandas? Você vai ao trabalho, quanto vendeu? Pois, vendi 50 ordens, pedidos, né? Não, você tem que procurar vender 75. E quando você pensa que conseguiu 75, o teu chefe diz, olha, nossa companhia, aqui em West Palm Beach, tem um homem que vendeu 200. Nunca vai se sentir satisfeito, sempre vai haver pressão. As mães dizem aos filhos, essas notas estão baixas. E então o menino recebe pressão. Então o esposo diz à mãe, olha, tu tens que melhorar teus cuidados com os meninos, é tua responsabilidade.
porque ao esposo estão oprimindo lá no trabalho também. Isso é uma sociedade de depressão, uma sociedade composta para lastimar você, para te manter ocupado, preocupado, culpado. Não consegui, você não conseguiu, deve melhorar. E quando você cai nos laços desse sistema, você nunca vai ter paz. Eu tenho tido que aprender, liderar, dominar, aperfeiçoar meu serviço com minha mente, porque eu estou num ministério que é tão demandante. Eu represento tantas nações, há tanta gente me olhando, e que? Para me calcar, porque eu sou apóstolo, e isso pode me trazer um estado de depressão, onde se eu levo isso para a carne, isso me destrói. Mas se eu aprendo a colocar Roseluz para fora, então é diferente. Então a carga se torna fácil e leve de carregar. E você às vezes se afoga num copo d'água aí com 3 filhos, um trabalho e um carro que estragou. Ai, é melhor dar um tiro na cabeça. Porque o esposo te maltratou por uma coisinha e você já não pode mais, sabe? Quer dizer que tu dizes, Senhor, usa-me, e não sabe lidar ainda com 5 problemas? Usa-me, Senhor, eu quero fazer mais. E então, quando o vizinho te olhou mal, ou vem à igreja, ou chegou uma conta que você não pode pagar, pelos conceitos que te disseram, que se você demorar para pagar, veja o que diz Efésios, capítulo 4, versículo 22. Diz, quanto à passada maneira de viver, despojai-vos do velho homem. Despojai-vos de quê? O que é despojar-se? Lançar fora. Mas como lança fora? Vai pegar um machado, partir em pedaço e vai morrer? Como é que você vai se despojar? Com esses despojos que fazem por aí, esses espíritas que lançam 2 ou 3 pós em cima de você? Essa carne você não pode tirar de cima. Mas Paulo disse, despoja-te dela. E como você vai fazer isso? Com a informação do Evangelho. O Evangelho te ensina a despojar-te desse velho homem. Veja como ele está, olha aí. Como ele está? Esteve viciado. Ou seja, que você anda com o diabo posto em cima. Você anda com o gênero carne contigo. Vou te dizer uma coisa, olha, eu admiro as coisas bem feitas. E eu gosto de reconhecer. E uma das coisas que mais admiro de minha carne é que ela não cessa de me perturbar. Ela é fiel à sua natureza caída. Por isso, já não me surpreende quando me acusa, quando começa uma depressão, quando começa uma acusação, quando começa uma tentação, quando de todo o que dê sua santa gana dela em fazer comigo, porque a natureza que eu tenho, em Romanos diz que não se sujeita, os desígnios de minha carne não se sujeitam à lei de Deus. Então eu admiro como ela é fiel. Bem, o fácil que ela se levanta todas as manhãs, esperando uma oportunidade. Olha, José Luiz, eu terei a oportunidade de transtornar a tua vida aqui na Terra? Por onde é que eu posso me meter em tua vida para te fazer sentir mal, complexado, falta de realização em tua vida pessoal? Tem algo que eu possa fazer para te ferrar? Para te estressar? Para te deprimir, para te roubar o bom ânimo, que eu sei que é de dentro do teu tesouro? Você tem aí dentro umas provisões, mas se eu puder evitar que você as use, eu vou me manifestar contra você. Olha, que bom é o Evangelho, hein? Sabe por que o Evangelho é bom? Porque depois dessa informação que eu te dou, você decide se vai andar deprimido ou em bom ânimo. E decide você. E não tem que lançar a culpa em ninguém. Simplesmente, hoje decidi viver em derrota. Hoje vou me atribular. Hoje vou deixar me deprimir.
Hoje não vou dizer que tenho domínio próprio, hoje não vou confessar a palavra, hoje eu quero me ferrar bem ferradinho. E você vai se ferrar e já está. Ou você pode ir até o trabalho, hoje eu não vou vender nenhum carro, hoje não vendo produto nenhum, digo que eu estou salgado. Digo que hoje vai tudo mal para mim. E os anjos são tão obedientes que, olha, ele disse que vai mal hoje. Fantástico! Nós temos que educar as nações. Nós temos que ensinar as pessoas a falarem, aos presidentes, políticos, governadores, jovens, anciãos, crianças, as escolas. Temos que ensinar a eles a falar a palavra. Por isso é que tu tens que entender a Deus. Por isso é que Deus vê uma nação mal e continua mal, porque algo a levou a estar mal. Mas por que Deus não tem misericórdia da nação tal que está afundando, estragando tudo, e olha agora um terremoto em cima e um furacão para que o pouquinho que restou lhe seja tirado? Pois o Senhor disse, ao que tem se dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado, porque aquele que não tem é porque algo mal está fazendo, ele será tirado e seguirá se dando mal. Essa vida está cheia de desafios, verdade? E tens que pensar bem, porque, olha, se tu não pensas bem, às vezes tu pensas tão mal de Deus e fazes umas perguntas tão injustas, e em tua mente chegam umas perguntas tão injustas diante de Deus, que por isso os anjos não te servem, porque tu és injusto na forma que tu pensas. E quando chega um terremoto, essa cidade que morre afogado com um terremoto, que mata 500, e se passa dizendo, Senhor, onde tu estás? Isso está aí. E quem é você para estar perguntando? Sabe a injustiça que esses países cometem? As confissões, os roubos, às vezes nesses edifícios quando constrói, que não põe nem uma varinha de ferro para sustentar? Não faças perguntas. E mais, Davi disse, quem é o homem para altercar com Deus? Por isso, eu não pergunto, que morra quem tiver que morrer, familiar meu, que seja. Eu não tenho pergunta. O que eu tenho é respostas a me enfrentar com essas necessidades. Mas fazer perguntas injustas em tua mente é o que faz com que tua vida se seque e esses anjos, chamados a teus serviços, eles se detêm pela injustiça que às vezes passa pela tua boca. Não, que eu cheguei primeiro e esse aí chegou por último. E por que ele tomou essa decisão? E por que isso? E por que aquilo? Isso aqui não é questão de quem chegou primeiro. Olha, o Senhor pôs exemplo para evitar as queixas. Uns foram trabalhar na vinha às 8 da manhã. E outros começaram a trabalhar às 3 da tarde. Quando a vinha fechou às 4 da tarde, esse havia trabalhado meia hora e aquele havia trabalhado 8 horas. E então, quando foi pagar, ele pagou igual aos dois. E em seguida, aqueles que trabalharam 8 horas disseram, olha, isso é injusto. E ele teve que dizer, o que é injusto? Pois não, que esse aqui chegou meia hora do final e recebeu igual a mim, que trabalhei 8 horas. E o que te importa isso? Não está recebendo bem? Nós não combinamos. Em vez de te dar 10 pesos, eu combinei te dar 20 dólares a hora. Você não cobrou 20 dólares por hora? Pois sim. Então deixa eu fazer o que eu quiser fazer com isso aí. O que você tem que estar aí me... Essa gente sempre está olhando para o lado, para ver quanto ele deu, quanto é. E o que importa a ti? O importante é que você recebeu bem. Veja o que diz o verso 7. Vamos ao verso 6, porque ocupar-se da carne é morte. Ocupar-se do corpo pecaminoso carnal é morte. Mas ocupar-se do homem interior, do espírito, é vida e paz. Porquanto os desígnios da carne são inimizade contra Deus. Por isso,
é que tens que despojar-te do velho homem. Não está vendo que o velho homem, contaminado, os seus desígnios não pensam como Deus? Por isso você vê que o sistema protestante se diz, olha, sabe que em Hebreus 10:14 diz que com uma só oferta te aperfeiçoou para sempre? Mas como eles vivem nos desígnios de sua carne, eles dizem, eu não acredito nisso, não. Não está vendo quando você se ocupa da carne? Te dá cegueira? Bom, veja o que Cristo disse sobre os fariseus cegos, hipócritas. Chamou de cegos. Por quê? Porque fariseus. Não é que são cegos, é que quando tu praticas coisas da carne, isso te cega, tu não vês. Então os desígnios da carne são inimizade contra Deus, porque diz que não se sujeitam. Diz, porque não se sujeitam à lei de Deus. Nem tampouco podem. E os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Você não pode viver segundo a carne. Tu tens que aprender a despojar-te deste velho homem, porque ele não pode agradar a Deus. Vejamos Gálatas capítulo 2, verso 20. Diz, com Cristo estou juntamente crucificado, e já não vivo eu. Diga, já não vivo eu. Sabe o que significa isso? É que Paulo já sabia lançar fora o corpo pecaminoso carnal com sua mente. Não me convém que eu viva. Eu danifico, me meto em problemas. Se Paulo conseguiu amadurecer de tal forma que o corpo pecaminoso carnal que o acompanhava, ele conseguia dividir. Veja o que ele diz aí. Já não funciona o eu. É que chega um momento que tu tens que fazer isso, porque sofres. Sofres. E eu falo por mim, sabe que Paulo diz aí, para consolar com a consolação com a qual fomos consolados. Você não vai consolar se primeiro não passas. Eu não aponto ninguém aqui. Eu tenho um corpo suficiente mal, que passa por todas. E eu me glorio nessas debilidades. Não é que eu me envergonhe delas. Me glorio para que o poder de Deus se aperfeiçoe. O dia que eu disser, não quero ser débil, então Deus diz, chegou até essa glória, José Luiz. Não haverá mais calqueios, não haverá mais glória. Você ia de glória em glória e ficou aí, nessa glória. É que você não está aqui para lutar, por isso que aqui não ofendemos. Quando dizemos aqui, damos duro ao corpo pecaminoso carnal, você diz, amém, dê mais duro. No sistema não, no sistema o pastor ofende, porque lá se vive conforme a carne. E lá dizem, carnal, não está orando o suficiente, em vez de jejuar, por que não veio na vigília, hein? O diabo está levando um montão de vocês, eles te ofendem. Mas aqui não se ofende, porque aqui nós chamamos a carne de carne e você gosta que seja chamada de carne. Porque esses são conselhos para o espírito, não são indiretas que me contaram sobre você, ou eu te vi por aqui ou por lá. Aqui não se funciona assim. A ninguém conhecemos segundo a carne. Não me tem que contar nada de você. Se eu faço, eu vejo a mim mesmo. E com isso eu te consolo. Eu tenho muitos desafios, verdade? Deus me deu uns desafios. São muitos, muitos. Então, Deus me diz, quer mais? Bom, se for tua vontade, bom, tem mais. Mas tem que aprender a despojar-te de José Luiz. Senão eu te afogo, eu te mato. Com umas bênçãos. Quer que a palavra siga correndo? Sim, Senhor, que corra. Pois... põe o velho homem a correr também de ti. É, porque às vezes a coisa fica bem forte, sabe? Bem forte. Porque diz que não há tentação que não seja o quê? Humana, diga, humana. Quer dizer que não é espiritual. Não são demônios do ar, nem espíritos maus, sabe?
Todas as tentações são humanas, vêm do gênero carne, vêm do vestido que tu tens aí posto, que é tão mau como seu pai. Portanto, tem as características de diabo. Então tá aí para te fazer um desafio. Deus nos deu um corpo diferente a cada um e você não deve se queixar. Eu não me queixo do corpo que eu tenho posto. Ao contrário, eu o conheço, o admiro, de tão fiel que ele é à sua natureza carnal. Tudo o que Deus diz, ele faz muito bem. E me fez um corpo suficiente mal para que eu não goste de mim, às vezes. Mas se eu não gosto, então não ponha, morra. Mas se queres viver, então tens que se enfrentar com ele, com todas as demandas que chegam a ti. Eu creio que tu serias um covarde se ficasse chorando. Meu Deus, por que não me ajuda? Olha as provas que eu tenho. Isso é ser covarde, porque isso é não se enfrentar com a realidade da vida tal e como tem que ser nessa terra. Ou essa gente, Senhor, se tu não me mudar, eu não vou mais à igreja. Olha que disparate, tá vendo? Que senão, como se eu andasse mudando carne. A carne nunca muda. O que muda é o conhecimento para levar o veículo carne, sobrepujá-lo. Tem gente que até culpa a Deus. Como tu és injusto, ele não levou a minha mamãe. E quem importa a ti porque eu levei, se a pobre velha já não aguentava mais nada? Deixa que ela morra para que repouse. É como um homem que eu conheci em Porto Rico, que tinha uma classe de confissão, e ele se jactava, minha confissão, essa é a mais poderosa. Oh, te felicito, que boa confissão. Tenho aí a minha mãe viva, ainda que esteja na máquina aí do hospital, ela está aí por causa de minha confissão. Eu disse, olha, tremendo. Às vezes tem pessoas, né, que você tem que dizer, olha, que bom que tens uma boa confissão, porque tem gente que se jacta das coisas, dos atributos que possui, né? Eu sim que conheço a palavra, eu sim que domino, eu sim que isso. E um anjo, de repente, procura por aí uma casca de banana para que escorregue bem escorregadinho. Olha, e um dia me dá por perguntar a esse homem, olha, e quantos anos tem a tua mãe? E ele disse que estava 6 meses no hospital e não morria, porque a confissão dele era... E ele disse, tem 97 anos. E eu disse, rapaz, 97 anos. Mas ela fala contigo? Não, ela está em estado de coma. Mas eu entro no ouvido assim e digo a ela, tá viva, receba, rechaça a morte. E então, pois eu disse a ele, um dia eu fui a Porto Rico e era cedo e eu disse, olha, pode me levar para ver a tua mãe? Rapaz, esse espírito estava me chamando, o espírito dela, né? Então, ele me levou e eu disse a ele, espera lá fora que eu quero confessar. Deixa eu confessar com a tua mamãe. Então eu fui e disse no ouvido dela, vai em paz, parta, morra. Matei a mamãe por amor a ela. Rapaz, não havia chegado nem em Miami quando recebi o telefonema. A mamãe do abençoado morreu. E não só isso, quando eu disse vá, ela me apertou bem a mão, fez assim na minha mão. Graças, como quem diz, esse filho meu estava lutando aqui com a vida e a morte. Assim que cuidado, quando você me disser, ora pela minha mãe ou ora pelo meu pai, porque isso aí tem que julgar, né? Cuidado, se tu me dizes, pastor, ore por mim, porque eu vou orar conforme o que eu penso que seja. Ore por mim, pastor, que eu estou com o forno dobrado. E eu digo, Senhor, quadruplique. Aumenta um pouco mais para que aprenda. Sabe que Jesus nos dias de sua carne disse, olha, nos dias de sua carne ele disse, o discípulo não é melhor que seu mestre. Se o mestre sofreu para ensinar,
o discípulo sofre para ensinar. Ele foi honesto. No mundo tereis aflições. Elas vêm. Mas tu tens que aprender a tratar com isso. Veja, eu não tenho problemas quanto à forma que eu vejo meus problemas. Eu tenho muitos problemas, não? Mas eu não tenho problemas em ter problemas. Ou seja, eu não tenho problema por ter dificuldades. O que eu preciso é sabedoria para tratar com essas dificuldades. Você não pode dizer ao Senhor que eu quero viver uma vida tranquila. Olha, tu pode viver tranquilo tratando com as intranquilidades. Mas não há tal coisa como um caminho de rosa desses assim. Agora, dependendo de como tu penses, pois vives melhor naturalmente. Sabe, como tem gente que diz, rapaz, José Luiz, eu tenho uns problemas e eu tenho o dobro dele e fico calado, né? Pois, olha, faça isso. Oh, rapaz, graça, que bom. E então eu digo, e quem agora vai me consolar então? Sabe quem me consola? A palavra. E se ele aprendesse a tratar com a palavra, você acha que ele me pediria ajuda? Não me pediria nada. Isso é assim. Então, Gálatas 2:20 diz, com Cristo estou juntamente crucificado. E já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E o que agora vivo na carne, é aqui que vai. O que me resta neste corpo, e o que agora vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não desprezo a graça de Deus, pois se a justiça fosse pela lei, então Cristo morreu em vão. Vamos terminar com Filipenses 3:21. Passe várias páginas adiante. O tema desta noite é lançando fora o que Deus já lançou fora. Aprendendo a despojar-te do homem viciado conforme desejos enganosos. Isso os jovens têm que aprender a fazer. Todos nós temos que aprender a fazer isso. Crianças têm que ensinar as crianças a despojar-se disso. Senão vão estar sempre atrás de um psicólogo. Estarão sempre gastando teu dinheiro em remédios, medicinas, em médicos. Porque também tem a ver, olha, esse corpo se enferma, mas também tens que olhar desde o ponto que tu tens um corpo viciado conforme desejos enganosos. E, às vezes, tens que dar oportunidade de tua confissão funcionar. Mas se no primeiro sintoma sai correndo para o médico, primeiro sintoma, e vai, olha, tua mãe, deve atender aí imediatamente, né? Tua mãe fala. E aí não deu oportunidade para meter aí canhonaços de graça e confessar a palavra, que a vida de Jesus que está em ti se manifesta em teu corpo mortal. Quando você estiver assim desesperado, a primeira coisa que deve dizer é, esse sintoma não é bom porque eu estou desesperado. E o Espírito que mora em mim é um espírito de amor, de poder e domínio próprio. E não me vejo agora em domínio próprio. Não vejo domínio. Quer dizer que hoje não tomo decisões. Vou esperar amanhã para ver como eu me levanto. Rapaz, e cada dia traz seu próprio afã. No outro dia, ao se levantar, até o sol. Saberá Deus, nesse dia está nublado, né? E no outro dia, até o sol, ou um telefonema, ou um bom café da manhã, ou até um filme, uma notícia, uma revista, um programa de televisão desse, de repente, mudou o giro dos desejos enganosos. Porque esse corpo se sujeita conforme a janela que está aqui. E de repente tu dizes, que torpe teria sido se eu tivesse ido ao médico ontem. Igual uma ligação telefônica, vou ligar. E de repente, liga e está ocupado. E Deus está te dizendo, não tente agora, calma.
Não ligue ainda que a pessoa não está... Agora não vai te entender, mas como tu és um desesperado que não tem domínio próprio manifestado, então estragou a coisa e se formou a grande. Esse ministério está cheio de gente assim, com essas atitudes ainda. Desmandados, que não pensam, não dão lugar ao Espírito para que o Espírito lhes sugira, tomam decisões imediatamente. E depois pagam as consequências. Depois dizem, essa graça não funciona. Isso é mentira, isso que reinando em vida, que... Claro que vai reinar em vida, se é a única forma que tu pode reinar em vida é lançando fora o corpo pecaminoso carnal com suas manifestações e seus desejos enganosos. E isso aplica para toda parte. Isso se aplica com os filhos, com a esposa, se aplica com o trabalho, se aplica quando pega o dinheiro. Quando pega o dinheiro na mão. Nessa semana não pode entregar o dízimo e ofertar muito menos. E aí o corpo pecaminoso carnal está te ministrando. E agora não solta a semente, uma violação mais contra Deus. Não quis semear. Não, pastor, que não tem que semear, que a obra de Deus é tua e tu tens que mantê-la da mesma forma que quem paga o aluguel da tua casa ou a hipoteca? Tu, porque tu vives nessa casa. E quem paga a hipoteca a prestação do teu carro? Eu, do teu carro? Quem paga? Tu pagas. E quem vai pagar os gastos do ministério Crescendo em Graça? Tu pagas, porque esse aqui é teu ministério. Tens que pagar. Não, pastor, que eu dou se quiser. Isso é uma falta de respeito com o Senhor. Isso é uma covardia tua de que eu dou se quiser. Não, tu tens que dar, porque o ministério é do Senhor. Aquele que vem na igreja e não dizima e não dá suas ofertas, está faltando com respeito ao Senhor. Está dizendo, Senhor, eu pago na minha casa, mas na tua não. Você tem que manter o de Deus. Não está vendo que aqui nós somos membros uns dos outros? Todo mundo tem que cobrir isso aqui. Aí sim que não tem escapatória, a menos que você não tenha lançado fora o corpo pecaminoso carnal que te fala e te diz, não, aí não, tu visita, pega tudo de bom, a palavra, mas isso de dar ali, não. Estás violando um princípio e os anjos dizem, a atitude está mal, não abra a porta a esse homem nem a essa mulher. Não quer sustentar a casa? Se tu tens um bebê, quem o mantém? Tu? Pois esse aqui é o teu bebê. Se chama Ministério Internacional Crescendo em Graça e tens que mantê-lo. Tens que mantê-lo. Senão, vai te acontecer como aquele exemplo, né, que eu dei faz anos, da safra, daquela safra que havia terminado e havia 80 homens trabalhando na vinha e terminou a safra, então agora iam para suas casas durante vários meses, até que a safra retornasse e eles trabalhariam na vinha. Então, pois um deles se levantou e disse, bom, vamos celebrar isso. Vamos ter aqui nossa família, vamos celebrar esse dia. Então, cada um. Quantos podem trazer uma garrafa de um bom vinho? Bom, ok, aqui há 80 garrafas de vinho. Aí convidamos o povo, o patrão, a esse, aquele, desfrutamos. Então, cada um promete trazer uma garrafa de vinho. Vocês prometem? Cada um? Prometemos. E para que haja unidade, vamos colocar todo o vinho neste barril. Esvaziamos aqui as 80 garrafas e daí nos servimos todos. De acordo? E então, como isso são safras que de 6 meses trabalham e 6 meses não, entrou um desejo enganoso e disse a um deles, pega uma garrafa daquelas que você ia usar e bota água, que isso não se nota. Então depois um barril tão grande com 80 ou 79 garrafas de vinho, quem é que vai notar isso? E parece que os desejos enganosos estavam funcionando, né, em todos os trabalhadores
E quando chegou o dia da celebração, que foram servir a primeira taça de vinho, era água. Olha, uma vez foi Kennedy que disse: não pergunte o que a nação pode fazer por ti, senão pergunte o que você pode fazer pela nação. Um bom dito, né, de Kennedy, verdade? Tem homens que dizem coisas ilustres. De maneira que Filipenses 3, 21 é o último verso para encerrar este tema. Diz, verso 21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação. Veja o que é o corpo que tu tens posto. Corpo de quê? De humilhação. Corpo de morte, corpo de mentira, corpo pecaminoso, corpo de desejos enganosos, corpo que não se sujeita à lei de Deus, e agora corpo de humilhação. Tudo isso você tem posto em ti, carregando com esse tubarão. Em Porto Rico diziam arenca e fede. Eu moro numa cidade costeira e ali se lida muito com sardinha e todo esse tipo de peixe. E os trabalhadores dali se conheciam pelo cheiro que traziam na roupa. Você subia num ônibus desse público e entravam 3 trabalhadores dali e tinha que abrir a janela, porque tava um mau cheiro. Lembra aquela emulsão né? Aquela que tinha um tubarão assim, carregando, né? Assim, de bacalhau, um bacalhau desse. Pois, é isso que tu tens posto aí. Por isso é que você tem que banhá-lo. Por isso, a fábrica de cosméticos e desodorante prosperam tantos. O que você tem posto é uma arenca em cima. Por isso, você tem que se banhar todo dia, rapaz. Olha, eu ando até com pastilha já preparada. Não? Quando eu venho pregar aqui, quando termino de pregar, sempre. Quando a pessoa fala muito, fica com mau hálito. E eu digo, Senhor, eu não quero faltar com o respeito de um abençoado desse que venha me saudar e sai aí uma coisa ardendo aí da minha boca. Eu chamo isso aqui para matar esses maus cheiros, né, que humilham o apóstolo. E tem que estar, imagina você com a tua esposa, teu esposo, sem se dar conta com mau hálito, tem que estar sempre vigiando a escovinha, o enxágue bucal. Olha, eu sou tão cuidadoso com isso que às vezes eu pergunto para minha esposa, olha, eu tô com mau hálito? E ela me diz, aproxima, e eu faço assim, e ela me diz, tá bem. Tem que ser, verdade? Porque imagina, eu represento uma mensagem tão bela, estragar isso com mau hálito. E você sabe que tem abençoados por aí que andam com o corpo pecaminoso e não se importam, e às vezes, com um hálito que a pessoa tem que estar de longe e não se dão conta. E então depois se perguntam, por que tem problema no matrimônio? É que a esposa não aguenta já, tá sabendo? Que faz tempo que, olha, que não me dá um beijinho. Como é que eu vou te beijar se você não se cuida? Olha, isso aqui entrou em terapia familiar agora. Mas digo, se você quer ser um abençoado, bem abençoado, uma pessoa agradável, uma pessoa que represente bem esta palavra, você tem que estar bem posto. Mas para isso não tem que ser rico. Tem gente pobrezinha que você o vê com uma roupinha. Quando eu viajo, às vezes vejo essa senhorinha
Às vezes, pobrezinha, um lugar que você vê que é pobre, mas você vê essas senhoras passadinhas, bem asseadas e bem... Uma roupinha bem velha, mas você vê que estão bem lavadinhas. E você, olha, eles te oferecem uma taça de café e você pega isso com gosto. Mas tem outros que, olha, às vezes não vê o corpo pecaminoso carnal, não jogam fora, né? Não lançam fora e você não pode nem tomar um café. Isso se reflete no lar, no apartamento, na casa, em tudo isso se reflete. Quando você entra numa casa de repente você vê tudo jogado assim, tudo gordura por toda parte, descuidados. Os matrimônios se rompem, as relações se danificam, porque são descuidados. A pessoa tem que lidar bem com essa arenca que vive com esse tubarão aí. Veja o que diz o verso 21. O qual transformará o nosso corpo de humilhação, para que seja semelhante ao corpo da sua glória, pelo poder com o qual pode também sujeitar a si mesmo todas as coisas. Todas as coisas. Transformará o corpo de quê? Da nossa glória. Humilhação. Se pode te humilhar, olha, se não pode te enganar, te humilha. Se não pode te enganar e humilhar, maltrata. E se não pode fazer isso, pois te joga ou te mente para você. Você não pode dizer, não, que o Senhor se encarregue. Ele se encarregou deixando as instruções. Te deixou a receita para quê? Para tratar com isso. Bem, pois, fique de pé e diga a quem estiver do teu lado, lançamos fora o corpo pecaminoso carnal. Tá fora. 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 Agora tem que dizer fora. Abençoados aí nas nações.